E aí galera do YouTube, meu nome é Abner. Nesse vídeo a gente vai falar sobre energias, como elas interagem no nosso dia a dia, como usar elas para viver a vida com mais proveito em todos os sentidos. E aí galera, como é que vocês estão? Estão gostando do canal? Isso aí, bora trabalhar, fazer mais vídeo aí, falar sobre diversos assuntos. O primeiro assunto que a gente vai tratar é energia, né? A gente já ouviu falar de energia com certeza na vida da gente, sobre diversas formas, né? Provavelmente a principal forma de energia que a gente conhece é a energia elétrica, né? É o que move a nossa vida no dia a dia. Energia calórica, né? Que move os carros com queima dos combustíveis. Porém, as energias das quais a gente vai falar, na verdade, são energias primordiais. São energias que já existiam antes da humanidade intervir. Mas as energias das quais a gente vai falar aqui são diferentes, né, dessas energias que a gente conhece aqui no mundo físico. Quando eu disse no vídeo trailer que eu acreditava que não existia separação entre o físico e o espiritual, em relação exatamente a isso, a este assunto que eu me referia. Por exemplo, existem, como por exemplo, uma energia emocional. Provavelmente, quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a energia emocional, sobre um acontecimento que provavelmente pode gerar estresse, quando a gente vai estudar sobre a energia emocional, ou sobre algum tipo de acontecimento que pode gerar estresse, por exemplo, existem pesquisas e neurocientistas que afirmam que o estresse libera X a toxina no seu cérebro. Provavelmente existe uma glândula para secretar essa toxina. Porém, o que eu digo é, quem disse que essa substância química não tem um duplo espiritual, né? E quando a gente fala de espiritual, de energia espiritual, será que dá para dizer que a gente está falando de uma coisa tão distante do físico? Até que ponto que a gente é físico, né? Esses dias eu estava vendo uma pesquisa, estavam falando mais ou menos, exemplificando mais ou menos como seria o tamanho de um átomo. E aí fizeram uma arte e tal para descrever e mostraram que parece que se um átomo fosse do tamanho real, do nosso tamanho, por exemplo, o núcleo de um átomo simples de hidrogênio que não possui nêutrons, possui um próton, seria do tamanho de uma maçã, e a 2 km de distância haveria um grão de sal, né, que representaria o elétron. O ponto é, entre este núcleo e a eletrosfera, o que tem ali, né? Teoricamente algo vazio, né? E neste caso, se a gente está falando de coisas vazias, como existe essa sensação de tocar, como a gente consegue tocar a matéria, sentir dor, ou se não, sofrer, né? A base de algum golpe mecânico ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, são campos magnéticos em contato uns com os outros, gerando reações palpáveis. Quando, na verdade, a ideia que a gente tem na mente de ser algo físico, de nós sermos físicos, choca diretamente com isso, com a realidade. Isso sem falar também as partículas subatômicas. O que seriam as partículas subatômicas? Será que se a gente ultrapassasse, né, o nível dos átomos, porque a humanidade ainda não conseguiu ver os átomos, enxergar um átomo de fato, né? Ver o átomo para ver se é exatamente assim que ele é ou não é, né? Mas já conseguiram detectar e medir algumas energias que a gente chama de partículas subatômicas. Elas são menores do que átomos. E se, né? Eu proponho essa hipótese, né? E se essas partículas, na verdade, forem energias com as quais a gente lida diariamente, mais sutis do que a matéria, porém feitas de matéria, também que compõem a matéria. Meu intuito não é dizer que o corpo é espiritual, mas sim que a energia é física, que não tem a menor diferença entre o seu corpo e algumas energias que talvez você ainda não tenha sensibilidade, porém que existem, estão à nossa volta. Caso você trabalhe isso, você vai começar a perceber, vai aprender a lidar e, quem sabe, manipular essa energia, entrar em contato com ela, entrar em comunhão e gerar um efeito, alguma coisa a partir disso, né? Bem, galera, esse é o vídeo sobre energias e eu pretendo falar sobre, provavelmente num vídeo posterior aí, sobre como essa energia interage no nosso corpo e assim por diante.